Olá, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre um evento que aconteceu com Noé e seus filhos logo depois do dilúvio, quando Noé pronunciou bênção e maldição para seus filhos. Eu sei que vocês conhecem esse assunto, mas nós vamos trazer mais detalhes para que vocês entendam. E não é como alguns já têm ensinado por aí, dizendo que a maldição recaiu sobre os africanos. Vocês vão entender que literalmente ela tem um ponto de partida através do sangue dos descendentes, mas ela avança até o plano espiritual profético. Basicamente, ela vai designar o destino de 3 grupos de pessoas. Nós vamos detalhar com mais profundidade no decorrer do vídeo. Ela vai estar convergendo também, ela vai estar relacionada com as bênçãos a Abraão, Isaac e Jacó, e até o milênio. Então eu peço para você permanecer até o final. Acontece que, com os descendentes de Sem, Cã e Jafé, se povoaram todas as nações da terra. Isso vocês já sabem. Lendo o capítulo 10 de Gênesis, nós podemos compreender que através dos descendentes de Sem, Cã e Jafé, foram se povoando toda a terra. Então, quando a gente olha para o mapa mundi, a gente pode observar que os países, as nações, elas foram se formando através dos filhos de Sem, Cã e Jafé. Então, quando a gente olha aqui para a África, a gente sabe que os descendentes de Cã, eles ocuparam essa parte, junto com partes lá onde que era a terra de Israel, Canaã. Quando a gente olha aqui para a Europa, a gente vê basicamente os descendentes de Jafé. E quando a gente olha aqui o Oriente Médio, a gente vê os filhos de Sem. Aí depois, o que acontece? Os povos foram migrando para diversas partes. Então a gente sabe que através dos descendentes deles se povoaram a terra. Quando a gente olha em Gênesis 10, a gente vê a tabela das nações. A gente vê que os descendentes de Cã, eles são quatro filhos. Ou seja, os descendentes de Cã, eles são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Cush, Mizraim, Put e Canaã. E a gente vê aqui na descrição de Gênesis 9, quando Noé ele acorda do vinho, muitos acham que ele estava por influência da bebedeira, mas não. Ele estava inspirado pelo Espírito para pronunciar bênção e maldição, coisas proféticas que iriam acontecer naquele período. São coisas literais, de sangue, mas depois elas iriam tomar rumos proféticos. Porque a maldição, ela foi para Canaã. Muitos enganam achando que a maldição foi para Cã. Porque quando a gente olha aqui, os filhos de Cã, os filhos de Cã são Cush, Mizraim, Put e Canaã. Quando a gente olha os filhos de Cush, olha para você ver aqui, os filhos de Cush, Sabá, Havilá, Sabtecá, Raamá e Sabtecá. Esses descendentes, eles foram poderosos. Os Cuxitas, eles são os etíopes, que não os etíopes de hoje, mas são os etíopes do povo da época lá, da época do Egito, da época da Síria, da época de Israel. Então, os Cuxitas, eles eram muito fortes. Até dentre eles saiu Nimrod, que invadiu o território de Ashur, que é um dos descendentes de Sem, e construiu
a grande cidade de Nínive, Rehoboth-ir, Calá, e também começaram a edificar Babel. Foi ele que foi o edificador dessas cidades e da torre. Então eles foram, próprios descendentes de Cã, foram extremamente poderosos. E se você olhar que de Cã vem Misraim, e Misraim também se tornou o Egito. Ou seja, o Egito foi bastante poderoso, foi o primeiro reino um dos primeiros reinos, né, que dominaram depois da Babilônia, depois do Império de Nimrod, foi o primeiro reino que começou a dominar a terra de novo. Então, os próprios descendentes de Cã, eles são poderosos, foram poderosos, dominaram Israel quando estiveram no Egito. Então, eles governaram o mundo inteiro. Então, quando a gente olha para o capítulo 9, quando a gente olha para o capítulo 9, a partir do verso 20, que vai aparecer a própria história que a gente está falando aqui, muitos acham que a maldição ela foi para Cã, mas a maldição ela caiu em Canaã. E como Israel, eles saíram do Egito, eles conquistaram a terra de Canaã. Mas essa profecia ela não está completamente sendo cumprida na época que Israel conquistou a terra de Canaã. Então eu vou ler essa história, capítulo 9, a partir do verso 20, e eu vou detalhar algumas questões aqui que vai ser importante para nós entendermos as profecias. E como eu falei no início do vídeo, elas vão estar relacionadas primeiramente com o destino de 3 grupos de pessoas. Essa história ela vai se tornar, esses 3 filhos vão se tornar tipologias proféticas de destinos de pessoas. Como assim destino de pessoas? Porque nós vamos ter Sem, que tem um Deus bendito. Nós vamos ter Jafé, que vai ser, primeiramente, ele vai ser alargado o seu território, ele vai expandir, vai crescer, mas a mesma palavra no hebraico para crescer, ela é usada também para designar seduzido, enganado. Ou seja, ao mesmo tempo que ele cresceu o seu território, como de fato a gente vê no mapa mundi, é o maior território de Jafé, ele foi seduzido por Satanás. Ele separou muito, né, dos seus irmãos, ele foi para muito longe, aí ele foi seduzido. Só que ele vai ser convidado para adentrar nas tendas de Sem, que tem um Deus bendito. E Canaã, ele vai ser a tipologia do filho que desonra o pai, que também abandona a bênção da primogenitura. Olha para você ver, está conectando diretamente com Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura por causa de comida, por causa da carne. Ele é o filho da carne e ele não estava atentando para as promessas. Ele dava muito valor às coisas terrenas, à bênção material. Ele não era igual Jacó, que estava de olho na bênção espiritual, que era o mais importante. Então, Esaú, ele tinha esse olho carnal e até vendeu o direito de primogenitura. Canaã está designando também essa correlação. Essa profecia, ela é muito mais do que é ensinado por aí, porque ela vai designar também nós, gentios, como os filhos de Jafé. Nós, gentios, sendo convidados para adentrar nas tendas de Sem. Eu vou ler aqui para vocês agora o texto, verso 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Eu já ouvi gente falando que Noé estava pecando nessa hora aqui, mas vai prestando atenção. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, olha para você ver, Cã, pai de Canaã, aqui é Cã,
que vai fazer essa desonra. Só que a maldição vai cair em Canaã. Vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Então, Sem e Jafé são a tipologia daqueles que vão honrar o pai. E agora, Noé, ele vai pronunciar bênção e maldição. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã. Então, a maldição está caindo sobre Canaã, como eu falei para vocês. E muitos acham que cai sobre Cã. Como vocês veem, Cã foi extremamente poderoso a tal ponto de, primeiramente, construir a cidade de Nínive, Rehobote-ir, Calá, Rezém. E eles começaram a edificar a Torre de Babel. E logo depois, Misraim, que é descendente de Cã, também, deles vieram os povos do Egito. Porque há uma mistura também, né? Não é nunca 100% certo, mas a linhagem predominante é Misraim. Acho que eles vieram também de Caftorim, Caftorins, se não me engano. Então, a maldição está caindo em Canaã. O que ele vai acontecer com ele? Seja servo dos servos a seus irmãos. Aqui vocês vão começar a entender que isso que Noé está falando aqui, ela vai interligar com as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Canaã está sendo servo dos seus irmãos. Ele será servo dos servos. Aqui é o primeiro ato profético que Noé está fazendo. Ele vai estar relacionado com Esaú. Por quê? Porque quando Isaac e Rebeca tiveram os filhos, Jacó e Esaú, foi dito a Rebeca, os filhos lutavam no ventre, estavam guerreando, né? Estavam lutando no ventre. Aí Rebeca consultou o Senhor e foi dito a ela que 2 nações, 2 povos dentro delas se dividirão, né? 2 povos vão sair desses 2 meninos e eles irão se dividir e um será mais forte do que o outro. Só que o mais velho vai servir o mais moço. Compreendem? O mais velho será servo do mais moço. Então, aqui, irmãos, isso aqui que está acontecendo aqui está convergindo essa profecia, essa bênção e maldição, vai convergir nos descendentes e bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, de modo que são tipologias proféticas de 3 grupos, igual eu tenho falado, de 3 grupos de destino de pessoas. Os que serão servos no milênio, que servirão, os que serão convidados para ter um Deus bendito e os próprios que vão ter um Deus bendito e que vão chamar esses para fazerem parte do Deus bendito. Não quer dizer que todos da linhagem de Sem serão salvos, terão Deus bendito. Não quer dizer que todos os de Jafé vão ser convidados para a tenda de Sem também vão ser salvos. E não quer dizer que todos os descendentes de Canaã, ao qual está tipificando os que serão servos, também vão perder a salvação ou também ficarão fora do milênio. Há essas 2 ocasiões. Então, isso é espiritual, vai depender se você crê no Evangelho. Por quê? Porque como está convergindo nas bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó, Deus está buscando o descendente de Abraão, ao qual iria bendizer todas as famílias da terra. Quando ele começou essa história no capítulo 12 de Gênesis, falando que em ti serão benditas todas as famílias da terra e que ia fazer de Abraão um grande povo, uma grande nação, primeiramente Israel. Depois ele começa a confirmar lá em Gênesis 22 com Isaac. Ele começa a confirmar que em ti e na tua descendência, falando para Abraão, em ti e na tua descendência serão
benditas todas as famílias da terra. Então, através desse descendente que Deus está buscando, que é Cristo, ele irá abençoar todas as famílias da terra. E como nós estamos vendo aqui Sem, Cã e Jafé, essas profecias estão se relacionando. Eu vou continuar a ler para vocês. Aqui, olha para você ver. No verso 26. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. Então, primeiramente, engrandeça. Deus está engrandecendo a Jafé. Por quê, irmãos? Porque nós vamos ver... Achei. Aqui, ó. A palavra no hebraico, engrandecer, é patar. E ela significa ser espaçoso, ser largo. Então, Deus está alargando o território deles. Só que olha para você ver aqui. O número 2, ela significa ser simples, seduzir, enganar, persuadir. Então, ao mesmo tempo, ele está sendo enganado. O território dele está sendo alargado, mas ele está sendo enganado. E, ó, essa descendência, engrandeça Deus a Jafé, ela está sendo realmente alargando, tendo o seu território alargado. Só que habite ele nas tendas de Sem. Então, Deus está convidando Jafé para habitar nas tendas de Sem. Ou seja, à primeira vista, a gente não compreende esta revelação. Aqui, a gente não está compreendendo ainda, porque precisa desenrolar toda a história dos homens. Porque ela será uma história profética, espiritual, que vai chegar até, de fato, coisas espirituais, a bênçãos que Deus planeja para o povo, para todo o povo, para o próprio povo dele, primeiramente, para depois ele começar a chamar os gentios. Em certo momento, até o próprio povo dele iria estar nas nações, iria ser como a areia que está na praia do mar, porque ele iria também rejeitar a casa de Israel, o reino do norte. Então, Canaã será servo. A palavra servo, quando a gente olha, a palavra servo é Ebed, né? Dependendo aqui do final, Eved ou Ebed, depende do sinal maçorético. Então significa escravo, tá certo? Só que nós vamos ver que essa designação deles, dos descendentes de Canaã, serem servos, ela vai estar conectada com Esaú, quando nós formos olhar também lá quando Deus falou com Rebeca. Então, o próximo texto será Gênesis 25, 20 ao 23. Então, Gênesis 25. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Como eu falei, os filhos estavam guerreando no ventre. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. 2 nações há no teu ventre. 2 povos. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Olha a promessa. E o mais velho servirá ao mais moço. O mais velho servirá ao mais moço. Então, aquele lance que eu falei para vocês de Canaã, ele ser servos dos servos, ele vai se cumprir aonde? Até mesmo essa profecia não se cumpriu, irmãos. E o mais velho servirá ao mais moço. Ela se cumprirá no milênio. Porque, de fato,
Israel dominou Canaã. Teve horas que Canaã, os descendentes de Canaã, lá os amorreus, são descendentes de Canaã também. Os Tiro, Sidom, eles também guerrearam contra Israel e importunaram, foram como aguilhões nas ilhargas deles, como espinhos para incomodar eles. Então, eles, de certa forma, sempre estão ali resistindo, oferecendo importunação, trazendo bastante importunação para eles. Olha aqui o texto de Hebreus, capítulo 12, do 14 ao 27. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Texto bastante conhecido. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Raiz de amargura, irmãos, é ódio. Brotar ódio no coração, ter ódio no coração, rancor, raiz de amargura, que brotando vos perturbe e que por meio dela muitos sejam contaminados. Também vai estar relacionado com inveja, pessoas invejosas. Isso tudo é raiz de amargura. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também, ó a importância, que no contexto, quando a gente lê lá em Gênesis, naquele contexto capítulo 25, capítulo 27, 25, 26, 27, quando Isaac vai abençoar Jacó, e depois Esaú ele chega, e ele chorou naquele momento, só que ele não achou razão de arrependimento. Por que não achou? Porque depois ele só iria se consolar matando Jacó. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Naquele momento ele chorou, mas depois o que ele se dizia para a alma dele? O que aconteceu aqui? Lá? Raiz de amargura. Aconteceu raiz de amargura no coração dele, brotou uma raiz. E essa raiz, ela trouxe amargura, ele trouxe ódio, rancor. E ele, no caso, quis se consolar matando o seu irmão. Então, esse é o destino, irmãos, daqueles que vão desprezar o direito de primogenitura, igual eu tenho falado aqui para vocês. Vão se tipificar naqueles que vão ficar de fora do milênio, vão ser servos. Não quer dizer que serão todos destruídos de uma vez. Vão ter servos, vão ser tipologias de destino de pessoas que vão servir lá no milênio e também daqueles que vão perder a salvação no decurso dos tempos, antes de chegar ao milênio. Porque quando chegar ao milênio, se essas pessoas porque no caso não vai morrer todo mundo. Quando o Senhor ele vier, ele vai destruir o animal, a besta terrível, no caso a besta lá de Apocalipse 13, a besta de Apocalipse 11, que sobe do abismo. Ele vai destruir o falso profeta, que é a besta da terra. Então esse animal terrível que está mostrando lá em Daniel capítulo 7, que aquele tipologicamente sendo Roma, aquele animal com dentes de ferro, com aparência muito terrível, muito forte, ele é Roma, porém, ele não para em Roma. Porque quando a gente vai para a estátua, as pernas da estátua é Roma. Ou seja, primeiro tem Roma ocidental e depois tem a Roma expandido o império lá para Constantinopla, Roma oriental. Então, primeiro aí tem as duas pernas até formar, porque a gente vê a visão, ela toda feita, né? Toda descrita lá no livro. Daniel recebeu tudo pronto, só que precisava ainda desenrolar na história. Ou seja, precisava levantar império, cair império. Levantar império e cair império. Então, uma perna ocidental de Roma e a outra perna futuramente iria ser erguida, iria aparecer no reino, no lado oriental, com Constantinopla. Então, voltando no capítulo 25, o que diz? Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro,
e o mais velho servirá. Essa palavra servirá, irmãos, ela se conecta com lá em Gênesis 9, com Canaã sendo servo dos servos. A palavra servirá, a palavra é servo, é ebed, e a palavra servirá é abad ou avad, dependendo aqui do sinal maçorético aqui do pontinho aqui, pode ser B ou V. Então olha para você ver, trabalhar, servir é a mesma palavra que está designando para os descendentes de Canaã, que serão servos dos servos. Então, esse assunto ele é profético acima de tudo. Ele começa literal, com a linhagem sanguínea, mas ele se cumprirá no tempo do fim, no decorrer do tempo, e chegará até o tempo do fim para o milênio, para o reino milenar. A hora que o mais velho servirá ao mais moço, conforme a profecia, conforme o Senhor falou, que o mais velho servirá ao mais novo. E aí estará os descendentes de Canaã, que vão ser servos. Eles é que vão servir no milênio. Jafé foi convidado para estar nas tendas de Sem. Eles são tipologicamente os gentios, que irão fazer parte, ter um Deus bendito, irão fazer parte também da pregação do evangelho. E Sem, que tem um Deus bendito, é que vai começar toda essa história. Tá bom, irmãos? Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final. E caso vocês não tiverem se inscritos, por favor, peço para vocês se inscreverem no canal. E se tiverem gostado também, possam compartilhar para os irmãos, para que esse estudo possa chegar a mais pessoas. Então eu agradeço e até o próximo estudo. Shalom.